caminho velho da Estrada Real, está localizada Passa Quatro, a cidade amiga, que abriga um dos maiores patrimônios culturais do país, a Ferrovia Minas e Rio, também conhecida como Ferrovia Rio Verde. A Ferrovia Minas e Rio foi projetada pelo imperador Dom Pedro II, um projeto encomendado para os ingleses, e foi inaugurado pelo próprio imperador e a sua família em junho de 1884, durante uma viagem de cruzeiro a Três Corações, percorrendo os 170 quilômetros da ferrovia. Durante a viagem, o imperador parou em determinados locais, determinadas estações, onde foi recebido pelo povo. E esse trecho da ferrovia abriga também um marco histórico do país, que é a Revolução Constitucionalista, de 32. O túnel da Mantiqueira guarda algumas curiosidades, tais como onde está localizada a divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo, nos municípios de Cruzeiro com o município de Passa Quatro. Em Passa Quatro também circula o trem da Serra da Mantiqueira, que vai a viagem da estação até o túnel, retornando até a estação num percurso de 10 quilômetros. Também são bens protegidos na cidade de Passa Quatro o calçamento da malha urbana, o núcleo histórico com seus casarios e os tapetes de Corpus Christi. Além dos bens tombados, Passa Quatro tem inúmeros bens inventariados e registrados. Datam do início do século XIX as primeiras notícias das paragens que viriam a ser hoje as terras de São Lourenço. No sopé da Serra da Mantiqueira, São Lourenço pertence ao Circuito das Águas. Surgido em torno de suas águas minerais, é hoje um dos maiores complexos hidrográficos do país, sendo o Parque das Águas o coração da cidade. Assim se deu o tombamento estadual do Parque das Águas de São Lourenço, composto pelo balneário, portaria, pavilhão central, Casa Branca, estruturas das fontes de águas minerais, lago e paisagismo. São Tomé das Letras surgiu a partir de umas inscrições rupestres encontradas na Gruta de São Tomé, na hoje conhecida Gruta de São Tomé, que fica ao lado da Igreja Matriz. Então, meu nome é Carla Alfonsina Dáurea, eu fiz licenciatura em História, me formei ainda na década de 90, depois eu fiz mestrado em multimeios, e foi na pesquisa de campo para esse mestrado que eu vim pesquisar São Tomé das Letras. A política cultural de São Tomé, ela foi criada no ano de 1985. São Tomé foi um dos primeiros municípios a implantar a política cultural, a formar um conselho de proteção do patrimônio cultural e a ter bens tombados em nível estadual aqui na nossa região. Esse trabalho, ele resultou no tombamento
de um núcleo histórico. Esse núcleo histórico, ele tem como centro a Igreja Matriz de São Tomé, a Gruta de São Tomé, que fica ao lado da Igreja Matriz, onde tem a inscrição rupestre, atribuída às mãos de São Tomé, a Praça Barão de Alfenas e ruas adjacentes a essa praça. Esse núcleo foi tombado por suas características arquitetônicas, paisagísticas, etnográficas, e a Igreja Matriz especificamente por constituir uma obra de arte, né? Porque é uma igreja que tem pelo seu exterior, segue as características do estilo que ficou conhecido como barroco mineiro, na sua arquitetura, né? No partido da planta, e pelo seu interior ela é ricamente decorada dentro do estilo conhecido como rococó. Para alguns historiadores da arte, o rococó ele é um prolongamento, seria a última fase do barroco, e para outros é um estilo autônomo. Mas isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que é tão esplendoroso esse interior da Igreja Matriz que justificou o tombamento desse núcleo histórico. Então, além da Igreja Matriz de São Tomé, do núcleo histórico e da Igreja do Rosário, nós temos uma outra área que foi protegida pelo Instituto do Tombamento, que é o Parque Municipal Antônio Rosa. O Parque Antônio Rosa foi criado por uma lei do ano de 1997. E no ano de 2002 ele foi tombado como conjunto paisagístico. Então é o Conjunto Paisagístico Parque Municipal Antônio Rosa. Esse tombamento se deu para proteger essa área, que é a área mais alta do município, e lá do núcleo urbano, e o tombamento se deu por conta de todas as características naturais e históricas que a gente encontra ali. A própria serra, né, é um testemunho geológico antiquíssimo. A Serra de São Tomé ela se formou há 570 milhões de anos, no período conhecido como, na era geológica conhecida como Proterozoica. Nessa época não havia nem vida celular no nosso planeta. Então, o parque resguarda a última porção dentro da área urbana, onde ainda podemos encontrar os afloramentos da rocha, né, ainda no seu estado natural. E o quadro do Barão de Alfenas, que é um quadro enorme, que tem a tela é enorme, tem 2,10 metros de altura, e é o retrato do Barão de Alfenas, né, do Gabriel Francisco Junqueira, que é o benfeitor, considerado o benfeitor de São Tomé, que foi pintado no século XIX pelo pintor italiano Nicolau Facchinetti.